E você ficou sabendo dessa história maluca do Sohar Parekh, que é um desenvolvedor indiano, provavelmente tem 25 anos, não conseguiram confirmar a idade dele ainda, mas que, além de desenvolvedor, o cara é fera em passar em entrevistas e estava trabalhando em pelo menos umas 5 empresas ao mesmo tempo. Pois é, para tristeza dele, ou alegria, não sei, né? Vamos ver como é que vai terminar essa história. Ele foi descoberto e virou uma sensação nesse momento, né, não, Gabriel? O cara ficou conhecido no mundo inteiro e a gente quer comentar sobre isso e essa coisa. Será que aqui no Brasil funcionaria também? Seja bem-vindo a este CDF Café, que não rola se não tiver café, né, Gabriel? Por favor, cafeia-me. Precisa de café para a gente tretar um pouco e discutir um pouco sobre essa situação. Por quê? Porque não é tão incomum assim quem desenvolve, principalmente trabalha remoto até, ter mais de um trabalho, fazer algum trabalhinho por fora. Isso é até normal, né, de acontecer, Vamos né? combinar, assim, por mais que você tenha ali, às vezes, um trabalho fixo, formal, você fazer aquele freelazinho à noite, no horário extra e tudo mais, não vejo problema nenhum, né? É uma forma de a gente conseguir um dinheirinho a mais e todo mundo sai satisfeito, porque você continua trabalhando ali na sua empresa full time, consegue fazer esse extra ali e tá tudo bem. Até aí, acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o bicho pegou um pouquinho pro Sohar, porque, na verdade, descobriram que ele trabalhava em, pelo menos, aí, pelo que se diz daí da história, pelo menos 5 empresas diferentes. E que, a princípio, seriam contratos ali que não permitiriam isso, né? Embora eu tenha visto uma entrevista dele, ele foi meio escorregadinho, então não dá pra gente ter certeza absoluta disso também. E no currículo dele, inclusive, tem lá que ele trabalhou em pelo menos 17 startups. Então, o cara ou é muito mentiroso ou ele é muito fera. E a gente tem que discutir isso, né? O CDF Café é o espaço para a gente conversar sobre essas notícias, esses problemas aí, essas notícias do nosso mundo, né? É aquele momento do cafezinho mesmo, sabe? Só pra gente bater aquele papo sem problema, tranquilamente, ou não. Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo. Além disso, a gente tem conteúdo para programação, a gente tem a nossa pesquisa salarial, então vale muito a pena acompanhar o que a gente tem feito aqui no Código Fonte TV. O Sohar conseguiu agarrar aí várias oportunidades e você nesse momento é em busca de pelo menos uma, ou pelo menos, quem sabe, uma melhor do que o seu trabalho atual, né não? E uma boa dica é aprimorar as suas skills, desde as técnicas até as pessoais. E para te ajudar nessa etapa, nós vamos deixar aqui na descrição o link da Alura, com desconto especial. Para você dar um gás na sua carreira em tech. Na Alura tem curso de tudo, viu? Front-end, back-end, data science, mobile, DevOps, inteligência artificial e por aí vai. E se você é daqueles que fica perdido com muitas possibilidades, o melhor é seguir uma das trilhas que já são organizadas. Assim você não perde o foco e evolui para valer. Ainda tem uma comunidade gigantesca que te ajuda tanto nos estudos quanto na carreira. E um monte de projeto prático para você aplicar na vida real. No Plano Pro, por exemplo, você tem acesso à Luri, que é a IA da Alura, que vai te ajudar nos estudos e até aulas de inglês focada para devs. Então, acessa já o link que a gente deixou aqui para você. E essa treta só foi conhecida porque o Suhai, que é o founder do Playground AI e da Mixpanel, colocou no Twitter o seguinte, ó: tem um cara chamado Sohar Parekh na Índia que trabalha em 3 ou 4 startups ao mesmo tempo. Já disseram que foram 5, né? Ele tem explorado empresas da YC, né, que é a Y Combinator, e outras. Cuidado, demiti esse cara na primeira semana e disse para ele parar de mentir, dar golpes. 1 ano depois, ele não parou mais. Chega de desculpas, ou seja, não tem mais paciência, o cara colocou a M no ventilador, literalmente, né? Verdade, e aí, curiosamente, assim que ele expôs, vieram outros ali falando, opa, aqui também, aqui também, aqui também. Pois é, aí isso chamou a atenção do CEO do LinkedIn, o CEO da Y Combinator, de várias pessoas no mundo e, obviamente, chamou a atenção aqui do Código Fonte dele, tá todo mundo falando nele, pela sua capacidade de passar em entrevistas técnicas e entrar nas empresas, principalmente em startups. E aqui na TechCrunch também fizeram uma avaliação. E eu acho que é o interessante desse caso aqui, porque eu acho que ele vai ser emblemático para sempre, porque quando a gente for falar
de trabalho de desenvolvedor, que já é estressante, e a pessoa que trabalha remoto e tem oportunidades para trabalhar por outras empresas, a gente tem que levar em consideração, será que isso vale a pena, não vale a pena? Será que é certo, não é certo? É ético, não é ético, né? Então, por isso que esse caso é emblemático. Olha só que interessante, ó. Para alguns da comunidade de tecnologia, Parekh tem os ingredientes de um herói popular, enganando startups bem financiadas e aderindo ao homem. Para outros, ele é um mentiroso imoral que ferrou com startups e tirou o emprego de pessoas que, na verdade, teriam dado tudo de si. Muitos estão impressionados com a forma que ele conseguiu passar por tantos processos de entrevistas notoriamente competitivos, enquanto outros acham que ele deveria aproveitar seus 15 minutos de fama para fundar sua própria startup. Pois é, já virou meme, né? Falaram que ele tinha justamente que construir uma startup mostrando como passar em entrevistas. De fato, ele tem esse conhecimento, né? Foi o próprio Aaron que disse, ó, se Sohan imediatamente se tornar limpo e disser que estava trabalhando para treinar um agente de IA para o trabalho de conhecimento, ele arrecada $100 milhões antes do fim de semana. Já deu a dica aí pro Sohan ganhar um dinheiro, né? Não, com certeza. A parte de entrevistas, eu acho que ele até está querendo investir nisso, né? Montar uma startup dele. Eu não sei se era nessa área de entrevistas, né? Agora, nesse momento, a gente já fica difícil saber o que é verdade e o que virou meme e está se divulgando aí na internet. Mas já vimos que ele, numa própria entrevista que ele deu, dizendo que agora ele já está trabalhando diretamente, focado exclusivamente em uma empresa que deu oportunidade para ele. E na entrevista que ele foi questionado justamente por que ele fez isso, ele dá umas escorregadas assim, mas no final das contas ele diz que foi a única solução para resolver um problema financeiro que ele estava. Então ele realmente começou trabalhando para mais de uma empresa, conseguiu algumas mais, mas que de fato era ele que trabalhava, porque já rolaram teorias de que ele tinha um grupo de estagiários que estava de fato resolvendo as coisas e entregando em nome dele, e ele falou que não, que ele é uma pessoa que trabalha ali em torno de 140 horas por semana. Ou você estava treinando um agente para fazer o trabalho dele. Na verdade, não. E aí fizeram um levantamento, não sei se o número está correto ou não. A estimativa é que ele estava faturando aí cerca de $850 mil anuais, desde 2022, ou seja, já estava há alguns anos fazendo isso, né? Isso é que ele mesmo fala na entrevista, né? Porque chegaram a questionar, você está usando a IA para conseguir dar conta disso tudo? E ele falou, não, eu faço isso desde antes da IA. Então ele falou, ela me ajudou, mas não é por conta dela, não. Eu acho que ele estava sobrecarregado de trabalho. Muito do que foi exposto foi justamente porque ele faltava reuniões, ele não estava entregando os trabalhos no prazo, e aí empresas como esse do Suhai, que contratou ele e uma semana depois ele já foi desmascarado, né? Ó, o próprio Chris Bake, ele disse, ó, ele é fundador da Lesk. Sohan Parekh precisa iniciar uma empresa de preparação para entrevistas. Eu acho que ele também deve fazer isso. Ele é claramente um dos maiores entrevistados de todos os tempos. Continua até ali falando que ele deve reconhecer publicamente que fez algo ruim. Nessa entrevista ele fala isso, né? Ele diz que ele não se orgulha do que ele fez, mas que ele não pensou muito bem também. Ele foi só fazendo, assim, meio que sem pensar nas consequências. And then the second thing is, I really did not think through this because, like I said, it was an action that was done more out of desperation to get out of the situation I was in rather than sem dúvida nenhuma, ele não imaginou que algum tempo depois estaria, por exemplo, um canal aqui no Brasil falando a respeito dele, né? E até o CEO da Y Combinator disse, ó, sem a comunidade da Y Combinator, esse cara ainda estaria operando e talvez nunca tivesse sido pego. Acho que aí deu uma forçadinha de barra, né? Para dizer que a Y Combinator é maravilhosa. Maravilhosa, cara, enrolou vocês mó tempão. A startup da Y Combinator é uma invenção necessária para ajudar os fundadores a serem mais bem-sucedidos do que seriam sozinhos. Caramba, o cara aproveita para fazer marketing. Isso é impressionante, né? A gente aproveita então para falar sobre a nossa pesquisa salarial, porque a gente pergunta na nossa pesquisa quantos empregos você tem. Na verdade, não quantos, né? Mas não chegam a ser exatamente empregos, não que não seja impossível também, né? Dependendo do quanto você tiver contratado para trabalhar durante a semana, você pode ter mais de um, sem problema nenhum. Mas acho que aqui no Brasil, então, a gente ainda tem algumas particularidades, né, Gabriel? Com certeza. Então a gente perguntou e eu quero te mostrar. Esse já é o resultado de 2025, tá? A gente pergunta se a pessoa tem mais de um contrato de trabalho. E aí, ó, 22% diz que sim. No ano passado, esse número estava em 20%, aumentou um pouquinho, né? 2% ali. E a gente pergunta também se a pessoa faz freelas. Então é um pouquinho mais aqui, né? 24%. Então não é tão comum assim quanto a gente imagina. Óbvio que na nossa área a gente sabe que
Essa possibilidade existe, mas muitas vezes ela não está ali formalizada, né? Por quê? Nossa área, e você que atua na área sabe disso, tem muito PJ. A pejotização é muito grande. É comum, eu diria, né? Não é à toa que até na nossa pesquisa a gente pergunta e tem ali filtro detalhado para você saber se é CLT ou PJ, né? E aí, em relação à PJ, qual é a coisa que muita gente não se atenta? Existe a impessoalidade, você não deve cumprir horários, né? E você deve estar vendendo somente as suas entregas e não as suas horas de trabalho. Então, sabemos que na teoria é assim, tá? Na teoria é assim, não, e deveria ser assim. Então, se você está entregando, não interessa a quantidade de contratos que você tem. Eu só estou falando aqui do PJ. Lá fora, o contrato de trabalho é diferente, as regras são diferentes. Então, pode ser que as empresas ali estejam corretas ali na crítica ou não. O que eu vejo de principal crítica das empresas foi justamente o fato dele não estar entregando. Então, aí, realmente, não adianta. Se você só tem contrato com uma, com 5, com 10, se você não está entregando, você está errado de qualquer jeito, né? Então, no caso do PJ, você não deveria ter ali um contrato com horário a ser cumprido. Mas fica praticamente impossível de você entregar algo como PJ se você, por exemplo, não participar de uma reunião, né, num horário específico. Você não vai receber a demanda só numa carta com um bilhetinho e num e-mail. Provavelmente você vai ter que fazer um levantamento, entender as demandas, e isso tudo envolve reunião também. Então, mesmo como PJ, você tem que, em algum momento, falar assim, ok, eu tenho uma reunião com um cliente às 10 e pouco. Agora, o que você faz depois para entregar aquilo não interessa muito a data ou não. Claro que o cliente vai te dar ali um prazo. Vai ter o prazo, ok. A partir do momento que você combinou aquele prazo com o cliente, você se comprometeu, você tem que entregar, né? É assim. E muitas vezes esse prazo envolve você interagir com outras pessoas, sejam da empresa, sejam de fora da empresa. Isso é muito comum. Eu acho que não tem nada de errado com isso. Então, você marcar outra reunião com outra pessoa, para pegar uma informação, para, sei lá, mandar um e-mail, pedir um acesso, um privilégio em algum lugar, uma conta, uma coisa assim, eu acho que é super comum. Agora, o que você faz depois, a quantidade de hora, quando você faz, isso aí com PJ não interessa. Você tem que estar focado em entregar, tá? Então, é o que eu falei. Você vende a solução, né? Você não vende o seu tempo. Então, teoricamente, essa galera aqui que respondeu 22,26% aqui que sim, tem mais de um contrato, poxa, não teria contrato nenhum, porque não existe esse vínculo, né? Agora, já no CLT já é diferente. Você fecha um contrato vendendo o seu tempo. Mas essa é a ainda diferença, assim, né? Se você vendeu 4 horas para um e 4 horas para outro durante o dia, não vai ter problema nenhum. Você vai dar o seu jeito de trabalhar a cada momento para aquela empresa que você foi contratado. Então, existe essa possibilidade, a gente não vê problema nenhum. Outro ponto que é muito comum, que aí talvez não chega a entrar nesse sim aqui, é justamente quem trabalha em projetos próprios, que foi o que aconteceu com a gente durante muitos anos, né? Antes de nós formalizarmos a nossa dedicação 100% para a nossa empresa, eu trabalhei durante um tempo em uma empresa e nas horas vagas estava ali trabalhando na minha empresa. Gabriel, a mesma coisa. Então, isso também é muito comum e não deixa de ser você atender mais de um cliente ao mesmo tempo e ter que administrar muito bem o seu tempo, né? Porque quando a gente montou a empresa, a gente estava na faculdade, aí terminamos a faculdade e aí a gente se dividia, a gente não tinha filho, era mais tranquilo. Vida louca de trabalho. Mas era vida louca, porque a gente cumpria exatamente o horário certinho, porque a gente tinha lá o CLT, e depois a gente focava nos nossos projetos, nos nossos clientes, tá? Então, isso acontecia. Exato. Agora, vamos até um ponto muito pessoal, né? Na entrevista que o Sohan deu, ele diz que ele dorme, 3 horas por dia e que é o normal para ele, é o que o organismo dele suporta. Beleza, conheço pessoas que são assim, mas são assim a exceção da exceção e não é algo normal para o ser humano enquanto ser humano, né? Então, você estender esse tipo de jornada trabalhando 14, 16, 20 horas por dia, sem dúvida nenhuma, vai te trazer grandes prejuízos, né? Então, é outra coisa que você tem que ficar atento, né? Vai surtar, com certeza. Exato, não adianta você estar entregando tudo e no final não ter saúde para você mesmo, né? Mas esse caso é emblemático, porque eu sei que tem muita gente que defende ter mais de um contrato. Dependendo do seu tipo de contrato que você tenha com a empresa que você tem, eu acho que não tem problema nenhum. O problema é que o CLT é que dá essa travada mais por conta do horário. Mas também não é impossível, né? Você ter mais de um contrato. Eu acho que a lei trabalhista já prevê isso também. Como PJ, cara, aí a liberdade é sua. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Inclusive,
tem a parte da impessoalidade. Então, ele poderia justamente fazer isso, contratar vários estagiários para atender a demanda, desde que atendesse a demanda, e ele gerir as pessoas para cumprir com os contratos. Pelo menos aqui, você olhando enquanto PJ, não tem problema nenhum, porque enquanto você é PJ, já diz lá, é pessoa jurídica, né? Você é uma empresa, então não teria problema nenhum em ter essas pessoas ali embaixo do seu próprio guarda-chuva, né? Mas eu quero muito saber aí nos comentários o que você acha desse caso todo do Soham Parekh. Ele é um herói? É um vilão? Será que ele é um gênio das entrevistas? Isso eu acho que ele é. Ninguém pode negar. Se o cara conseguiu passar em tantas entrevistas assim, bom nesse quesito, ele sem dúvida nenhuma é. Tá, então me responde, se ele lançasse hoje um livro ou um curso sobre como passar entrevistas para startups da Y Combinator, se você compraria esse livro? Levanta a mão quem compraria o livro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo. Tchau.